Buenas! Buenas tardes! E buenas noches, carinhos! A caminhada poética precisa ser eternamente incorporada e celebrada. Eu sou Rafa Abraão. A saudade, ternura radical, com amor, poetizá-la. Eu sou Pedro Coentro. Futuro, presente, passado, tudo, sentir, total. É chave de ouro, é fósforo que acende fogo da mais alta razão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de cá tem paixão. Madarroco. Vale a pena lembrar que estamos gravando em pandemia e por isso estamos abertos à paisagem sonora do nosso cotidiano. O Bendito é o podcast de pesquisa continuada e compartilhada da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Gente, é mais do que a população de Marte, eu acho. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia@gmail.com. Vamos colocar a chave na descrição desse episódio. Qualquer valor, vou repetir, qualquer valor é bem-vindo. Merda! Hibridismo canibal. Orecular. Atenção, ouvintes da Rádio Bendita. Hoje em jogo com a Rádio Caldeirão na conexão de Assaré, São Paulo. Saudosa alegria que invade nossos corações, trazendo o torpor nordestino, trazendo também a matuteza, a inigualável leveza popular. O ar que enche o fole, o sopro que arrebenta em carnaval, as impressões digitais, o carvão, o espinho, a flor. De ventos fortes e variedades de São Jorge, se forma um tijolo que hoje rola pelas cachoeiras com seus 13 anos de história. E quantos tijolos são necessários para se construir uma parede porosa? O teatro desencouraça, encarna forças capazes de curar e alquimizar. Cria novos imaginários, interpreta e joga com aqui, agora. Materializa sonhos, constrói comunidades, caravanas. Seguindo a utopia, transformando a rua, mascando a prosápia, desnudando a luta. Vida! Atracemos com graça, com corpo brincante, curioso de terra, com gentes compondo histórias e dançando nas praças. E na trilha intercruzada, no ímpeto da política, o que se passa, fica e reverbera em cena, em rima. A poesia como atitude. Como escolha de ação. Presença, escuta, gana, coração. Cantantes, caminhantes. Artistas dançantes. De histórias que a história não conta. Hoje, meus amigos, o papo é na base da poesia. Nada mais interessa. O que mais dói não é sofrer do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia do nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais do que o próprio crime não é perder da posição um grau. É ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Patativa da Serra. E ó, ouvintes! Hoje estamos aqui num programa pra lá de especial, gravando numa data jodorowskianamente psicomágica. Estamos gravando em 3 de agosto com o Rodrigo Mercadante, o Dinho Lima Flor e a Karen Menatti, da Companhia do Tijolo. Uma primeira vez que nós aqui do Bendito e da Santa Cia conversamos com outro coletivo
aqui de Sampan e do Brasil todo, acho que a gente já pode até crescer. E enfim, estamos aqui com essas presenças muito especiais. E normalmente a gente começa, né? Quem é o sobrenome pelo nome, mas nesse caso coletivo, e nesta data de hoje, onde nós comemoramos 13 anos de Companhia do Tijolo, gente, do que é feito, quais foram as águas, né, que esse tijolo já passou, do que ele é feito, quem é o tijolo por tijolo? Já vamos abrir com a polêmica. Vai lá, Dinho. Eita, tudo no meu plantão, tudo eu. Tijolo é feito por muitos tijolos. Na verdade, não é nem um tijolo, é uma parede, né? É uma parede cheia de argamassa, cheia de cimento, de barro. Às vezes corrói um pouco, porque a gente está em tempos de né, corrosão, mas a ideia e o flerte com o teatro, com a poesia, com as coisas que a gente quer dizer. O tijolo é um agrupamento de gente que quer dizer muita coisa, assim, a gente quer dizer e quer mostrar nos nossos corpos, nas nossas ideias, nas nossas filosofias e tal, o que a gente entende por movimento de vida, digamos assim. Não é à toa que a gente curte muito Paulo Freire, o Patativa do Assaré, o Lorca, o Dom Helder, a Maria Valéria Rezende, Ivone Gebara, é gente que está em movimento, sabe? Que tem gente que está com 80 anos e está construindo livros, fazendo poesia, tá se ofertando assim no trabalho de base, nos movimentos sociais, sabe? Então a gente é uma parede que eu acho que não é fraca, que não é frágil no sentido de se desmoronar tão fácil, porque a gente já pegou argamassa, a gente já pegou massa, barro de outros grupos, então a gente também é carona de outras paredes, né? A gente é carona do Vento Forte, do nosso grande mestre, eu acho que é isso, né? Nosso mestre de muitos do Vento Forte, não todos, mas muitos, o Ilo Krugli. Outros vieram da São Jorge, outros vieram da Casa Laboratório, mas o corpo, digamos assim, o corpo maior é o Vento Forte. Quase todo mundo passou no Vento Forte, Sim. Que é uma parede, embora seja vento e parede, há uma contradição, né? Mas o vento derruba a parede, não há uma contradição também, né? Ou senão a parede não se deixa cair pelo vento, né? Eles convivem. Então é isso, a gente... E esses 13 anos, a gente está aprendendo ainda, né? Tem muita gente que está chegando, a gente gosta muito de fazer... A gente gosta muito de fazer companheirança, né? Companheiradas, né? A gente gosta muito de... Nem sei se existe essa palavra, nem existe. Mas a gente gosta muito de gente. A gente gosta muito de viajar. Se falar assim pro tijolo, e eu tô falando assim, nisso eu falo com todos, assim. A gente tem 100 mil reais, 200 mil reais pra gente fazer uma viagem em 3 meses, alugando um ônibus para levar qualquer espetáculo nosso por 30 cidades do sertão do Nordeste, por 30 cidades do Brasil, passando pelo Nordeste, Centro-Oeste, Minas Gerais, mas voltando para o Nordeste, que a gente adora o Nordeste. E todo mundo vai, todo mundo quer conhecer, está no movimento, né? O que está por vir, a gente ainda nem sabe ainda. Então, se a gente não sabe, a gente tem coceira para saber. E você tem coceira para saber, você tem curiosidade, você vai, né? Então é um grupo que se organiza rapidinho e que vai. A gente já fez isso em 2015, né, cara? Né, Rô? Já pegou metade da grana, quer dizer, a gente pegou metade. A empresa que ia nos patrocinar deu metade da grana, nós íamos em 7 estados e a gente foi com ônibus pelo Brasil. A gente fez o Concerto Espinho Fulô em 7 capitais,
Foram 2 meses e alguns dias no ônibus. No ônibus, a gente entrando nas cidades, pelos agrestes, pelos sertões, pelas zonas das matas, sabe? Por capitais, até chegarmos no Rio de Janeiro. E, tipo, ganhamos R$2.000, não foi, Karen, para tudo isso? Eu não lembro, mas não era pouco, na verdade, né? Eu não lembro também. Mas foi incrível, né, Dinho? Porque foi uma viagem que a gente, já embarcando no que você está falando, dessa viagem do ônibus, que eu acho que foi muito importante pra gente, porque a gente viaja muito com tijolo, né? E isso é fundante pra gente também, porque cada lugar que a gente chega também é um alimento que vai movimentando o nosso trabalho, a gente e o nosso trabalho. Mas essa viagem que a gente fez de ônibus, a gente teve essa alegria de poder passar por terra pela cidade, sabe? Então a gente tinha embaixo todo o nosso cenário, a nossa bagagem, era aquele ônibus de 2 andares, na parte de cima todo o elenco, toda a equipe técnica, teve gente que a família levou os 2 filhos, então assim, foram 2 meses numa estrada, podendo parar e falar, vamos olhar essa cidade aqui, ou vamos ver o Rio São Francisco desembocando para cá, sabe? A gente andar por terra é muito diferente de você pegar um avião, que é uma delícia, mas estar na terra e poder olhar pela janela as pessoas passando. A gente entrava nas cidades, né? E era uma festa chegar aquele ônibus grande nas cidades às vezes pequeninas, com as ruas estreitinhas. Foi um barato, foi um evento assim para nós também, né? Essa andança e ver de perto, poder escrever olhando pelo ônibus da janela, sabe? Ver as pessoas, ter esse contato porque a gente não viaja muito por terra, né? Quando vai apresentar, a não sei que seja no estado, no próprio estado, né? Que você vai em cidades dentro do estado, vai e volta, ou dorme e volta. Mas pelo Brasil, imagina, a gente foi em todos esses 7 estados que o Dinho está falando, fizemos capital e algumas cidades também do entorno, cidades de poetas, e tudo de ônibus. Então, isso foi muito marcante pra gente, assim, poder estar perto. Quando foi? Foi 2015. Mas sim, esse caminho, né? Essa andança, escutando o caminho, abrindo passagem e trocando, porque era um evento para vocês e para esses lugares, com certeza. E tem uma coisa que é interessante, que é o fato que você vai vendo o mundo e vai elaborando ele coletivamente. Assim, que é muito diferente de você viajar ou como turista ou viajar a 2. Então você, por exemplo, passar 3 meses num ônibus junto com uma família inteira, você passa a fazer parte daquela família e você vê aquela paisagem também através dos olhos daquelas crianças e dos pais daquelas crianças. Porque, por exemplo, eu, Karen e Dinho, a gente tem muita prática de viajar junto. E quando isso se amplia, você vai formando conhecimento coletivo sobre o mundo. Então isso é muito curioso de ver. Isso traz uma... Não sei como é a palavra, não é solidariedade, não sei, um ajuntamento que você não consegue de qualquer hora. Sabe, não é decidir que quero fazer um trabalho junto que vai dar isso. É resultado de você viver grande parte da sua vida olhando junto para determinadas coisas, né? Eu acho que isso forma uma linguagem tanto quanto ensaio, tanto quanto estudo de teórico conjunto. Isso vai formando o que a gente chama de linguagem, né? Traz uma possibilidade de criação. Eu lembro que, eu acho que eu posso estar falando da abobrinha. Uma vez eu fui no Sarau do Peixe, lá na Zona Leste, no Jardim Romano, e eu lembro que vocês estavam apresentando uma cantata. Eram todos vocês de branco, eu não lembro o nome, Cante lá gente. Foi o Cante Lá que eu canto cá. No Sarau do Peixe. Foi. Sim. E aí vocês vinham mostrando essa filmagem, então assim, isso é extremamente agregador, né? A gente consegue trazer, tipo, dessas viagens, desses lugares, assim, coisas maravilhosas, né?
E o que é lindo é que vocês compartilham também, né? O canal do YouTube da companhia tem muito material de vocês e os movimentos, esse movimento que vocês falam e essa conexão com a terra é tão bonito porque ela transborda do teatro, né? Tem movimentos aqui na cidade de São Paulo que o tijolo simplesmente compõe hinos, e hinos no melhor sentido dessa palavra, né? Como algo sacro, né? O Samba da Utopia, mesmo o Ainda Cabe Sonhar, são canções de vocês, do Jonathan, enfim, né? Já ultrapassa o tijolo, né? Ultrapassa a parede. Mas eu queria perguntar uma coisa, assim, que hoje nós estamos em 2021, quer dizer então que essa grande peregrinação foi quando vocês tinham 7 anos, mais ou menos. Como é que foi que tudo começou, assim? Qual foi a... Como é que começou? Sim. Qual foi a gênese? Será que a gente conseguiria fazer assim um... Acho. Né? Até esse tijolo por tijolo é quase que qual é um panorama desses 13 anos, assim, porque tem história pra caramba, assim, 2 meses e meio. Vocês viajaram 7 estados, né? Imagine 13 anos. Não, eu ia... Bom você ter falado isso, porque eu ia falar até um pouco, mas é que a gente só sabe como começa no assunto, não sabe como termina, né? Essa retórica, pelo menos eu tenho essa retórica nordestina, essa retórica que vai pelas beiradas, já aí come as beiradas, aí come os buracos, de repente tá falando em tudo. É um peixe que vai escapulindo dentro de um rio pro cara não pro pescador não pegar. Então às vezes, mas o tijolo, o início assim foi o primeiro insight, nem o início, mas foi uma pedra jogadinha no rio e reverberou. Eu tava fazendo um trabalho com o Cacá Carvalho lá no Sertão do Cariri, inspirado na obra do Grande Sertão Veredas, que depois culminou no espetáculo chamado Homem Provisório. Nesse espetáculo eu até fiz o Riobaldo, né? Dei o meu cavalo para que o Riobaldo subisse e cavalgasse. e foi... Então, assim, a gente foi lá para o Sertão do Cariri porque o Cacá queria saber daquela região, que é uma região muito, muito forte, né? Simbolicamente, muito religiosa e com muita luta política, né? Lá tem a primeira mulher, que é a Bárbara de Alencar, que foi, acho que foi a primeira mulher presa porque defendia, acho que a República, enfim, aquela região, e tem muitos poetas, Patativa do Assaré, Juazeiro do Norte com Padre Cícero, o Crato com centenas de histórias assim, e uma pujança muito grande nas questões culturais do veio popular, sabe? Então tem muitos grupos de reisados, muitos grupos de reisados, muitos mestres, muitas mestras, ou seja, é uma região que baba de cultura, que baba de luta política, ela tem uma transposição de muita coisa, sabe? Não só de uma coisa. E para bom e para ruim, mas para bom. E aí a gente tava lá, eu lembrei que nessa época eu já tinha ido para o Juazeiro do Norte, porque eu até contei para o povo do Tijolo que quando eu tinha 13 anos, meu pai me levou para Juazeiro do Norte e ele me falou assim: Dinho, vá naquele padre, e aquele padre é bom, se confesse com ele, que eu acabei de me confessar. E eu simplesmente... Eu refutei um pouco essa... Olha, que bonita palavra, refutei. E eu disse não, assim, mas carinhosamente, para não levar um tapa na cara, para não levar um tabefe, né? Não, papai, eu acho que eu não posso. Acho que não. Hoje, papai, acho que não. Eu não quero não, porque... Aí eu falei uma coisa assim, mas assim, se ele não me conhece, como é que... E se eu não conheço ele, como é que eu vou dizer as coisas para ele? E tá na lógica de imagina, não vou me confessar para uma pessoa que eu não conheço. E ele me chamou de comunista. Você é um comunista. Se você continuar assim, você não vai ficar em casa. Foi a primeira, eu sempre falo, foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra comunista, foi assim, tendo uma negação para ir me confessar. Enfim, aí me lembrei
Mas voltando lá, a gente ficou um mês em Nova Olinda, com todos os atores, e até uma galera da Itália que estava lá, o pessoal lá de Grotowski que estava lá, próximo, né, ali da Pontedera, da Toscana. A gente ficou um mês nessa fundação Casa Grande, que é importante vocês conhecerem a Fundação Casa Grande, que as crianças gestam essa fundação, que tem teatro, tem rádio, tem um monte de coisa. E a gente ficou lá na casa dos moradores, né? Então a gente dormia na casa, comia, tomava café junto com eles. E eu fui conhecer o Patativa do Assaré, e aí daí o sobrinho do Patativa do Assaré fez o texto do Grande Sertão Veredas, e aí a gente foi para lá conversar com ele e eu fiquei pirado em Assaré. Gostei, o casarão do Patativa, o memorial do Patativa é incrível. Enfim, aí foi o primeiro início, né? Eu falei, meu Deus, eu comprei tudo do Patativa, li coisas dele. Aí o Rodrigo, a gente morava junto, eu falei, Rodrigo, a gente sempre conversando, né? Eu tô aqui em Assaré, Patativa, é foda isso, a gente precisa... Enfim, aí começou, na verdade, aí vim para São Paulo, depois a gente fez... Aí a Karen já estava nesse lance, no pedaço aí, tava já na obra, o Rodrigo já na obra, aí depois a gente chamou Fabiana da Casa Laboratório, aí depois veio o Rogério, mas assim, mas os iniciais do samba, tem um grupo... Os iniciais da obra. Os iniciais da obra foram eu primeiro lá, aí depois o Rodrigo aqui em São Paulo, dialogando, a Karen também sempre... E aí a gente fez esse espetáculo, combinou da gente fazer esse show chamado Cante Lá Que Eu Canto Cá, que a gente já pesquisou aí. Aí a gente foi convidado para o Cariri para inaugurar o Teatro Patativa do Assaré, e eu queria que vocês continuassem, porque aí vocês já estavam. Como é que você estava falando das viagens, né? A gente é um grupo de São Paulo que estreia como grupo fora de São Paulo. E isso virou uma coisa super constante. Incrível. É verdade. A gente estreou no Cariri. Então a gente estava até outro dia numa conversa sobre teatro de grupo, que o Moreira conversou com umas pessoas do Gente Teatral. E eu fiquei pensando, eu não falei, mas pensei, que é muito difícil, porque a gente nunca teve uma sede na cidade de São Paulo, né? Quer dizer, a gente teve durante um ano, mas foi mais um lugar para ensaio do que propriamente uma sede. Mas talvez a nossa sede não fosse em São Paulo, se as coisas fossem mais fáceis. A sede da gente fosse ou no Cariri ou em Pernambuco, não sei. Mas aí a gente estreou para os filhos dele lá em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, que fica a poucas horas de Assaré. E isso virou uma constante. Inauguração, só para falar que a gente inaugurou um teatro que é um dos melhores teatros do Brasil, chamado Teatro Patativa do Assaré. Um teatro que você pode fazer o que você quiser. Arena, a plataforma não, como é uma das... Ele é modular, Isso. a arquibancada é modular, né? Você pode modular como você quiser. Que isso que você fala, né, o que a gente é de São Paulo, mas É do Brasil. Mas você vê, como o Rô falou, na nossa composição aí química e alquímica de tijolos, uma grande parte, acho que 90% das pessoas não são de São Paulo. Então é um grupo que a gente se encontra em São Paulo, né? As nossas beiras aí se formam aqui em São Paulo, né? E vendo o Dinho falar, eu vou ler um trechinho, é muito curto, tá? Mas é de um trabalho que a gente está pesquisando da Maria Valéria Rezende, que é o Voo da Guará Vermelha. E tem uma coisa tão linda, porque isso eu acho que é fundante na nossa percepção e no modo como o Dinho falou, quase essa piaba que não pega, né, Dinho? Que vai indo e quando você vai ver, a piaba já deu um baile em você e já construiu outro rio com um monte de peixe junto, né? Tem uma coisa que ela fala numa passagem dela, aqui o personagem está se referindo a uma outra pessoa. Mas veja se não é isso, olha só. João me disse que eu tinha um coração inocente e que eu já podia aprender a lição da vida dele. Posou a goiva na bancada, encostou-se na parede,
Fechou de mansinho os olhos e começou a dizer versos de dor e alegria, de amor, desejo, saudade, tudo junto, embaralhado, tramado num pano só, nascendo da mesma cepa, me ensinando essa lição, que a vida mistura tudo e quem quiser separar não vive nada que valha. Pronto, é isso. Ai, É que isso. bênção. Nossa, isso é bem uma síntese Nossa. essa daí podia. Isso é texto para abrir. É o muito, prólogo, né? Do Guará Vermelha. Porque é isso, a gente é isso. A gente é tudo misturado. Porque a gente é misturado. E ai de quem diga que é uma cepa só. Se a pessoa quer uma cepa só, então a pessoa tem que morrer de novo e ficar 3.000 anos antes de Cristo voltar para aquela era e para se educar, porque não existe cepa, né? Você já nasce de outra pessoa, você já nasce de uma mulher que é tua mãe, mas que você não conhece. Depois você vai conhecer um monte de gente que você não conhece. Depois você vai na padaria comer pão que você... É tudo misturado. Do pequeno pão à padaria, a pequena conversa numa escola. É tudo. Isso é muito bonito. E essa misturança. E acho que essa mistura nossa, pensando aqui agora, são pessoas que pisam e pisaram em terras muito diferentes, né? Tem gente de Vitória, no Espírito Santo. Eu nasci em São Paulo, mas não cresci em São Paulo. Eu vim para cá adulta. O Rodrigo de Belo Horizonte, né? O Dinho de Itacaimbó, o William de Minas Gerais também, e por aí vai, é muita gente de fora. Mas apesar disso, a gente tem um jeito de olhar que é um horizonte próximo, sabe? Então eu acho que são misturas, mas essa mistura ela tem uma intenção lá na frente que é muito próxima. Um jeito de entender o mundo, que acho que isso é muito importante dentro de um grupo de teatro também. Se você tem pessoas de percepções muito extremas do mundo, a coisa pode ficar complexa. É claro que as oposições são muito válidas e essa mistura é necessária para que a gente não vire um caldo só, né? Mas a gente tem um jeito de aproximação de trabalho, um jeito de abordar, desde a dramaturgia, a música, a construção do espetáculo. É um jeito aí que a gente se compreende, né? E com esse passar dos anos a gente vai criando essa intimidade também dentro e fora da cena, porque é isso que o Rô falou, você está num ônibus com uma família, a gente é uma família e dentro tem uma família também, com crianças, gente de várias... Então isso vai alterando sempre o nosso modo de olhar, mas tendo essa percepção de mundo muito parecida, né? Enfim. Compartilhada. Né? Compartilhada. Tem uma criação de um próprio cosmos nisso, né? De vocês. Não teria como realmente separar, porque tem uma cosmologia aí, né? Se a gente for ver as atividades, tem as peças, mas tem o núcleo toada do Rô e da Lilia, que com certeza também envolve mais gente do tijolo. Tem as Dionísias, tem o Todo coro, mundo, tem... que mais, né? Núcleo musical, né? Tem tanta coisa, assim, é uma riqueza, né? Uma fonte, assim, que vai jogando e vai criando essas obras relacionadas. Você fala, Rô? É uma parede de tijolos coloridos, cheirosos. Mas você sabe que eu tenho pensado muito nisso, justamente por causa dessa discussão não, dessas conversas com algumas pessoas de outros grupos, que a gente tem uma característica que é um pouquinho diferente dos grupos compostos por gente da nossa idade. Que são grupos que têm uma fronteira muito definida do que é o grupo e o que é estar fora do grupo. Isso pra gente sempre foi uma questão. Porque a gente já nasceu um grupo composto por pessoas que eram de outros grupos em atividade. Então, por exemplo, o Tijolo nasceu, 90% ainda fazia parte do Vento Forte, ao mesmo tempo. O outro resto... E fizemos durante muito tempo, né? Muito tempo. O outro resto das pessoas fazia parte da Companhia São Jorge. E ninguém deixou as suas companhias para fazer parte do Tijolo. As coisas começaram a ir juntas.
A gente fez uma lista outro dia, pra gente vai fazer um trabalho em vídeo, por todas as pessoas que fizeram parte dos trabalhos da gente. Quantas pessoas foram? 110, 115? Mais, pessoas, Rodrigo, mais. Né? Foi mais. A gente não conseguiu lembrar todo mundo. Aí o Dinho não estava na reunião, ele já lembrou 2, que depois eu tenho que mandar para você, cara. E que Tá. isso gera... isso, o núcleo toada é antes, é anterior. Mas todo mundo é do tijolo também. Então existe uma fronteira aí que ela é muito porosa. A mesma coisa o núcleo musical, que meio que ganhou quase uma independência, mas ele vai estar de volta a partir do tijolo. Então aí tem essas coisas. As músicas do Jonathan, que são do tijolo, mas que foram para fora, que eram de peças. E eu acho que nisso tem uma semelhança com, por exemplo, com grupos um pouco mais jovens, como vocês. Que você falou, vocês são quase 40, e que vocês vão diferenciando as coisas também para dar conta dos anseios pessoais, sem que isso esgarce demais o tecido do grupo. Porque tem uma tensão aí, que é inevitável. A gente quer fazer um trabalho todo mundo, mas os anseios são muito, às vezes vão se diferenciando até a partir do momento em que a gente se desenvolve dentro do próprio grupo, né? Para interesses variados. Então, até onde o grupo consegue ir para dar conta de todos os desejos específicos. E eu acho que a gente consegue isso bastante por causa dessa porosidade. Sabe, dramaturgia que vai se construindo junto. Você é do grupo, mas não precisa ser sempre. É difícil, eu nunca conversei, eu acho, isso dessa maneira com Karen e o Dinho. Mas é diferente, a nossa fronteira não é muito nítida. Você é do grupo, você não é do grupo. Não há um limite. Não é tão. E a gente paga o preço bom e ruim por isso também, né? Vocês não são necessariamente um guarda-chuva, então, que abrange todas essas outras propostas culturais que não só o teatro. Sim, a gente faz parte disso. A gente constrói junto o tempo todo, porque isso... Tá vendo que ele já falou que é uma parede porosa, tá vendo? Sabe que eu acho que ele tá falando, por exemplo, do núcleo toada, desse tipo de coisa. Ah, não, porque o que eu tava pensando é que você tinha falado do núcleo musical, sim, não, o núcleo toada, sim, é próximo. Mas é isso, são todas as pessoas juntas. E às vezes na mesma viagem, a gente se apresenta também. Viagens que estávamos todos nós. Então quer dizer, e não é, mas é. Agora, o núcleo musical, por exemplo, é o tijolo. É isso que eu tava... Mas ele tem uma independência no sentido de que não necessariamente eu, Dinho e Karen temos que ter consciência de todos os passos dados pelo núcleo musical. O núcleo musical pode fazer um evento, por exemplo, que a gente não sabe. Mas estou falando, o núcleo musical, quando ele se apresenta como núcleo musical da Companhia do Tijolo. Companhia do Tijolo. Então, isso dá o respaldo da companhia, porque é da companhia, né? Porque é um projeto que a companhia propôs, é um projeto que a companhia desenvolve, e aí desenvolve muito mais a profundo na mão do William, que é o nosso diretor musical de todos os espetáculos, mas que é a cabeça do núcleo, né? E aí tem o Rodrigo e a Karen que estão sempre assim. Tem o Jonathan tá sempre muito. O Jonathan. E tem uns e eu, por exemplo, eu já estive, mas sou de passagem, mas eu sei tudo que acontece no núcleo, sabe? Porque a gente se conversa, a gente se troca. Agora, é diferente de quando a gente vai se apresentar com o núcleo toada, é núcleo toada e Companhia do Tijolo. Até porque de certa forma a Lília já desenvolve trabalhos. Ela fez 2 espetáculos, um daquela... Da Pagu, e o outro que ela fez
Então, são 2 trabalhos solos no núcleo toada e provavelmente vai para o terceiro. Então, mas ela não é do tijolo, mas ela está próximo, sabe? Mas é isso, é poroso no sentido de que provavelmente o novo trabalho da Lilian também é da Maria Valéria Rezende, é um outro livro dela. Então é essa... A pesquisa anda junto. E o Pagu nasce de um estudo feito pelas meninas que chamava Dionísias. Que é um estudo sobre as feministas. Então, quer dizer, o núcleo toada é outra coisa, mas é muito... As fronteiras Eu acho que tem uma... Talvez para entender, não sei, porque é complexo mesmo, que a gente não tem uma definição e nenhum tipo de... Pro bem e pro mal é complexo. Não, e a gente não tem nenhum tipo de coisa cátedra, Sim, assim, sabe? De pensar cartilha, né? Não temos. Não temos uma cartilha e uma regra no nosso, né? Mas é mais ou menos assim, acho que existem criações individuais que elas têm autonomia criativa. Sim. Então, o núcleo toada tem uma autonomia criativa. Porém, é parceiro e irmão do tijolo, porque todas as pessoas que estão ali são do tijolo também. Então é isso que o Rô falou, se viaja junto e todo o elenco porventura está ali, ou ao contrário, a gente maneja para estar ali, vai todo mundo apresentar, sabe? Então tem esse caldo de misturas que a gente tá o tempo inteiro. E eu lembrei também de um evento que a gente fez... acho que foi 2016, eu não lembro, 17, 15, sei lá, 15 talvez. Diga a cidade. Não, que foi aqui em São Paulo que a gente fez um projeto que chamava Poeira dos Processos. Ah, é? Sim, que foi ali na Praça Roosevelt, ali Isso. no teatro olha, Esqueci o nome também, mas... Eu tô com 182 anos. Isso, Guariba, isso. Helene Guariba. Esqueceu, Helene Guariba. Pois é, né? Da Dulce. Eu tava mais na Dulce do que Lá na Helene, né? E isso tem essa outra característica também, de que esse foi um trabalho que a gente fez, que fazia parte de um edital, mas que eu acho que também é uma característica da gente, que a gente vai criando, como a gente não tem a gente cria em sala de ensaio, a gente não trabalha com textos já fechados, então a gente vai criando juntos ali dramaturgia, ação, tudo. Tem muita coisa que não entra, né? Aliás, acho que, sei, talvez 70% não faça parte, né? Não sei. Por isso que é poeira de processo. Exatamente. Aí onde eu ia chegar, que a gente fez esse lugar, esse evento chamado Poeira dos Processos, que a gente colocava coisas ali que a gente achava relevantes dentro da pesquisa e que poderia ser partilhado. E muitas dessas coisas também acabam entrando em outros trabalhos paralelos, a gente vai bebendo dali para criar uma nova coisa. Então essa mescla, ela se dá também nesse lugar de coisas que a gente levanta e elas estão ali, e de repente eu estou fazendo um trabalho aqui agora que é aquilo que estava ali, vem para cá, sabe? Sim. Me parece vocês começaram falando da viagem, né? E essa coisa da terra e do território e as águas, assim. Me parece que é um grande ponto de encontro de várias águas que nutrem, que trazem muita história e muitos desejos. E, de repente, essas águas juntas vão nesse fluxo muito abundante, assim, muito rico, que permite que o rio vá para um caminho aqui e de repente essas águas se encontram de novo e acontece uma enxurrada assim de água doce espetacular e de repente esse rio abre de novo e vocês vão comendo, né, trazendo nutrientes de várias pessoas, de vários lugares. E é uma assim, textura dionisíaca e antropofágica, né, com uma cosmogonia própria, onde tudo vai se criando e recriando e se retroalimentando e crescendo junto numa mão dupla muito maluca. Ai, eu ia fazer já ia engatar outra aqui, que a Karen levantou uma pipa boa. Então você espera só um minutinho, porque eu preciso chamar a minha amiga. Então agora, meus queridos ouvintes, vamos para o momento dos nossos intervalos comerciais. Benedita! A vacina tá chegando, a festa eu já posso ver. Todo mundo brindando, celebrando. Tem que ter festa, tem que ter. A Tem Que Ter Festa é a empresa especializada em organização de festa. Lá você encontra uma boutique de balões, decorações, doces, salgados e muito mais.
Entre no site www.temqueterfesta.com.br e faça já uma cotação para a sua festa, com muita responsabilidade e em casa. Viva Tem Que Ter Festa! Levamos alegria para você! Voltando, a pipa boa que a cara levantou, né, dentro dessa tessitura, dessa cosmogonia muito criadora e criativa, e que pelo jeito tem uma organização muito orgânica, né, não tem... É engraçado perceber que na fala de vocês, a sensação que me dá é que tem uma galera muito firmada, né, que tá aí tocando há muito tempo o trabalho, mas que é tão autônomo que é como se... Normalmente as companhias têm um núcleo duro, né, como se esse núcleo duro se dissolvesse. E você falou que assim, 70% das coisas do processo não entram na peça, enfim. Mesmo assim, as peças de vocês não são pecinhas, né? De 1h, 1h30, né? As peças de vocês têm uma longa duração, tem um transe proposto, uma poética, leva a gente para outros lugares. Como que é o processo? Como que essa rede se constrói, assim? Vocês têm algum... Nessa parede, assim, os procedimentos, eles se repetem? Porque é hora que a gente sempre descobre coisa nova, né? Não tem como. A gente viaja, toda hora, né? Ainda mais o teatro, essa matéria viva do efêmero, né? Onde literalmente tudo corrobora, constrói e a gente dança. Mas como é que é esse processo de vocês? Ainda mais sem sede, que a gente também não tem sede, isso é uma dificuldade, né? A gente tem que ter sempre uma rede muito forte de amigos, de instituições, de espaços. Quando não muito, vai pra praça pública mesmo. Esse processo de montagem, assim, né? Como ele... A gente geralmente canta muito. A gente até hoje partiu de personagens, de poetas, ou na realidade muito de gente com verve poética muito aflorada, que foram o Patativa, o Lorca, o Paulo Freire, o Dom Helder, que a gente parte dessas figuras, mas como um ponto como um imã, vamos dizer assim, porque basicamente a gente vai trabalhando a partir de associações. Então a gente canta muito, a gente dança muito, a gente e tenta ligar as pesquisas pessoais da gente àquele tema, àquela figura. Então, por exemplo, pode dar vários exemplos disso. Por exemplo, o Dinho traz a figura do Dom Helder no Avesso do Claustro, incorporada no sentido ele traz o personagem. Mas aí eu tinha umas pesquisas em cima da Marilena Chauí, por exemplo. E que entram numa cena que eu faço, que é uma leitura que ela faz dos integralistas. Que o Dom Helder era integralista. A Karen trazia uma relação... Ela gosta muito, todos nós gostamos, mas a Karen trazia isso muito mais forte com o Eduardo Galeano. Então ela traz muito Eduardo Galeano, que é uma pesquisa, né, muito da Karen. Então isso entra na dramaturgia. E a própria Ivone, né? A Ivone foi uma figura a própria Ivone que traz, que a gente queria trazer um bloco falando das questões das mulheres dentro do Dom Helder e lá no Sesc Pompeia, que foi onde a gente conheceu, a gente já tinha estreado, a gente já tinha uma cena sobre isso. Mas com a chegada da Ivone, a dramaturgia se transformou ali também, porque ela trouxe várias outras referências. A Ivone conviveu com o Dom Helder também um tempo, então trouxe outra visão. E só lembrando disso, Rô, né, que essa lembrar dela também, que acho que ela é importante ali também. E tem uma coisa que eu estava pensando aqui, por exemplo. Tem alguns elementos muito perspicazes assim de coisas pitorescas que a gente descobre no corpo, que a gente, por exemplo, Concertos Pinfulô, a gente descobriu o lance de botar coisas na cabeça. Eu vejo assim, sabe, foi uma descoberta. Eu brincava com isso, eu posso botar
10 tijolos que eu não caio. Eu corro, eu pulo frevo. É porque também eu tenho. Minha cabeça tem um buraco, né? A minha moleira é baixa. Então eu tenho essa sorte de ter levado o cascudo quando criança. Meu Deus. E, enfim, baixou a moleira e agora eu boto panela e eu até brinco que quando tiver muito seco, sempre vai ter um pouquinho de água aqui nesse barreiro aqui. Então, mas essas coisas que a gente descobre fisicamente de dança popular e a gente vai colocando, a gente vai descobrindo o que é que a gente pode descobrir além da dança popular, porque a gente dança muito, né? Dança boi do Maranhão, cirandas, maracatus, afoxés é a nossa trilha sonora, afoxés, sambas. Então nisso a gente vai trazendo um elemento novo. Alguém bota uma panela lá, alguém descobre uma coisa e todo mundo vai querer brincar junto. Isso é muito legal no tijolo. Todo mundo parece que todo mundo tem um olho largo, né? Contato e improvisação um pouco diferente, mas vai brincar. O Lorca, o Cantata para um Bastidor de Utopias, eu acho uma coisa muito importante que a gente fez, que a gente descobriu um povo de Arco Verde. A gente descobriu, né? A gente foi lá. A gente conheceu, a gente se encontrou com o povo de Arco Verde, que é o Coco Trupé, que eles têm uma parada lindíssima. Aliás, todo mundo precisa conhecer Arco Verde, os grupos de coco, e eles dançam com tamancos, né? Tamancos, e eles têm uma chapa de ferro e eles fazem, aquilo é apoteótico, é quase é flamenco, né? É um flamenco muito. Eles têm né? Uma coisa encarnada, poderosa de um som. E a gente trouxe tamancos na praça. Exatamente por isso. Por isso que saiu. Saiu. A gente trouxe o valete. A gente trouxe o valete, ficou uns 10 dias aqui. Aí nasceu, pra mim, uma das coisas mais bonitas, aquele encocado, sabe? Aquele momento antes da morte da Mariana, que o grupo a gente anuncia a morte dela com essa coisa trágica no pé, né? Os pés batendo, né? Os pés batendo. E do Dan Helder, eu tô assim, levantando o que eu acho assim. Dan Helder foi uma das coisas que eu acho incrível. Foi a sopa, a comida que a Karen trouxe, que até então a gente nunca tinha pensado, porque a gente comunga, né? Todas as nossas peças terão algum tipo de... Porque os assuntos já são espinhosos. A gente fala de ditadura militar, a gente fala de feminicídio, de morte de operários, de morte de mulheres, de racismo. Então, ok... Vamos falar, mas é como se a gente estivesse no boteco, a gente encara com uma bebida, vamos beber para se olhar mais, para se escutar mais, para abrir mais espaço de escuta. Então a gente sempre tem isso na peça, esse diálogo, esse encontro entre nós e quem está nos assistindo, e que tudo vira uma maçaroca só, uma maçaroca no bom sentido, sabe? O cantata a gente se mistura efetivamente ao público o tempo todo. E aí o avesso veio essa sopa que abre um diálogo incrível com a plateia. Quando a gente abre, e depois disso, depois desse diálogo, mais pra frente, muitas pessoas começaram a falar no meio dessa sopa, né, cara? A gente convidava, né, amor? Convidava uma pessoa, a Ivone Gebara, uma vez, para vocês terem uma ideia, a gente fez o avesso do claustro lá no espaço da Clariô, da Naruna, do pessoal lá do Clariô. E o Adriano Diogo levou um padre das Farc exilado no Brasil, um cara de esquerda, um cara progressista que sempre lutou, e ele estava exilado no Brasil já fazia muito tempo, alguns anos, e de repente no meio dessa sopa a gente falou, não, a gente precisa ouvir esse cara, porque é um cara um padre exilado das Farc da Colômbia, exilado aqui no Brasil, então tem muita coisa para dizer. E esse padre falou 30 minutos e realmente aumentou muito o tempo da peça, mas era muito importante porque aquela meninada assim, ó, comendo a história da América Latina que aquele padre estava botando para nós. Então é isso, então tem essas coisas fundantes, né, dos espetáculos. E aí o Ledores tem o Carvão, enfim. E ao mesmo tempo se abrir para esses riscos, né?
Porque esse é um momento... Riscos. Esse é um momento de risco. Se abrir a fala para uma pessoa das Farc, não é qualquer coisa. E a gente tem que pagar o preço por isso. Porque a gente não abriria a fala para um bolsonarista. Sem menor problema. Não abrimos. Tem problema, se precisar a gente põe para fora. Tem a menor... vocês não são democráticos. Talvez não. Não vamos abrir, não. Agora, para esse outro cara, a gente abriu. Então, isso é uma posição... Uma decisão. Demarcada. É uma decisão que a gente não sabia o que ele ia falar. A gente não sabia nem direito onde ele era. Hoje a gente já sabia. Não, a gente já sabia. Ele era exilado. Já sabia, Era um padre que trabalhava com a causa dos operários, dos índios. Mas a ligação... Sem terra lá... mas tinha uma ligação com a... era mais uma ligação... A gente não sabia até que ponto. Porque era eclesiástica, né? Era um padre de luta. E a mesma coisa no cantata, que a gente abre espaço para uma pessoa falar. Sim. Essa fala deve ter 15 minutos, assim, mas a gente efetivamente não pauta a fala da pessoa. Então teve gente que falou 5 minutos, teve gente que falou 20, mas coisas absolutamente desinteressantes que fizeram a 5 a peça. Então é um risco em termos de linguagem, é um risco político, é um risco... Mas a gente nunca se arrependeu, eu acho. E acho, Rô, que isso que você levanta, a gente... É curioso, que eu estou pensando junto aqui sobre a nossa elaboração, porque a música, por exemplo, a gente cria... Os músicos estão sempre juntos com a gente, né? Então a música é criada nos ensaios. Geralmente a gente começa um pouquinho antes, eles chegam um pouco depois, assim, no processo, mas é um depois bem cedo, né? Em comparação ao todo. Então é tudo criado e acreditado nessa junção. Acho que talvez é isso, a gente tenha esse crer que, inclusive, de repente, uma queda no espetáculo seja talvez... faz parte do jogo que a gente quer jogar, né? Porque a gente talvez goste desse risco, mais do que ter algo muito... muito certo, né? E tem uma coisa que a gente também leva muito para os trabalhos, que é a poesia, né? Que, como o Rô falou, a gente canta muito, Dinho falou, dança muito, e a gente lê muito, a gente traz muita coisa também para pôr na roda. E aí é um poema que o outro lembra uma música, que o outro lembra uma outra coisa, que a outra traz uma nanã. Quando a gente vê, a gente consegue ir juntando. Claro que nada é aleatório, né? É voltado para ali, mas essas confluências, né? De talvez a gente se permita essa instabilidade um pouco. E acho que isso se reflete um pouco nesse momento do espetáculo, por exemplo. Tô pensando nisso agora, nem sei se isso... É um acontecimento. Tô refletindo aqui também. Falando nisso, até antes, você falou em poesia, só para terminar, eu queria fazer uma poesia do Patativa, porque a gente até agora, há muito tempo, a gente não falou nenhuma poesia e eu tô me coçando assim. Eu li o texto, né? Não falei poesia. Mas foi um texto. Mas lindíssimo. Mas é que tô me coçando. Porque eu acho... Eu ia falar uma coisa lá no início, eu me lembrei agora, que a gente começou com uma história muito forte. A gente começou com Patativa do Assaré. E Patativa do Assaré são muitas raízes, são muitos raios. É uma figura que lida com a palavra lindamente. É uma figura que reescreve a história do seu povo e reescreve junto com o seu povo. É uma figura cantador, é um compositor. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, ele é um... vaca estrela, meu boi, fubá. Ele tem várias canções e é um cara muito ligado às lutas populares. Sempre defendeu o movimento sem terra e por isso, e de certa forma estava na margem, porque Assaré é uma margem, né, entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte, mas ele nunca ligou para isso, porque foi através dessa margem que ele conseguiu se construir. Então a gente pegou uma figura muito linda assim, e de se estudar. E o Patativa recebia os jornalistas na década de 80, 90, e os jornalistas levavam um gravador, aquele gravadorzinho, dava o play, e ele faz um poema pro gravador assim. Acho que ele, de tanto ver aquele gravador, aquela fita rodando, né?
Ele fala assim: gravador, o que estás gravando aqui no nosso ambiente? Tu gravas a minha voz, o meu verso e o meu repente. Mas gravador, tu não gravas a dor que meu peito sente. Tu grava em tua fita com a maior perfeição o timbre de minha voz e a minha fraca expressão. Mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Tu és feliz, gravador. E ai de mim, o que será? Bem pode ser desgravado que em tua fita está. E a dor do meu coração jamais se desgravará. Eu vou é Patativa. Ah, meu Deus. É lindo, Batatinha. Mexe com a gente. É muito Olha, bonito. vou fazer uma curva drástica na conversa agora. Nossa! Para os mineiros, uma vez fui a Uberlândia e minha mãe fez uma curva fechada que eu no banco de trás voei de uma porta para outra. Então eu vou fazer uma curva mineira uberlândica. Que assim, Uberlândia tem ônibus? Eu achei que era só Uber. Tá louca, Nossa senhora. Essa é velha. Bom, os 11 anos do tijolo provavelmente foram a última... Os 11? Não, estamos nos 13, mas os 11 deve ter sido a última comemoração aniversárica que eles se viram presencialmente, porque a pandemia foi inevitável para todos nós e a gente sabe todo lado negativo e inevitável que nós, como atuadores brincantes, passamos. Mas eu queria saber qual foi o saldo positivo disso tudo pro tijolo. Porque, assim, vocês têm uma relação com o audiovisual, vocês são uma companhia transmídia, que tem um núcleo musical, que vocês registram tudo, a comunicação de vocês reflete essa diversidade. Né, eu gosto muito de, às vezes, quando eu tô aqui em casa estudando ou me propondo algumas viagens, eu vou ver as coisas de vocês, porque dá prazer de ver, né? Então, nesse sentido, eu queria saber o que a pandemia... Sei que é difícil falar o que ela contribuiu, porque numa primeira viagem não contribuiu nada, né? Ela parou tudo, não sei o quê, mas houveram descobertas, né, da nossa... Assim, acho que pro teatro. O teatro não vai ser mais o mesmo. Bem ou mal, a gente tá conectado. O Pedro tá em Tupã, tá falando com a gente... Né? Talvez se a gente tivesse naquela loucura, o podcast nem teria surgido, a gente nem estaria aqui conversando. Então, assim, tem algum saldo positivo e eu queria saber como que isso impacta na poesia de vocês, nesse fazer de vocês. Ótima pergunta. Acho que também, como vocês entendiam já o audiovisual antes da pandemia, né? E, enfim, com tudo isso, em que pé que isso ficou para vocês agora? Entender também essa possibilidade da transmídia, né? Bom, eu acho que... vou começar aqui, aí vocês vão pegando também, porque eu também estou pensando aqui, mas... Eu achei legal você falar isso, Rafa, de ter várias linguagens, porque né? A gente também trabalha com CD, a gente tem os CDs das peças, a gente tem o Alessio, por exemplo, que é um cara que é nosso parceiro, né? É do tijolo e começou lá atrás, 2010, acho, quase junto, e que é um grande fotógrafo, além de ser o nosso cenotécnico. Então a gente também tem muito registro de imagem, isso faz parte também da nossa memória interna e que a gente divide também quando é possível, né? A gente já fez algumas exposições. Para o avesso, com a chegada do Flávio, a gente foi experimentar algumas coisas em vídeo, em projeção, né? Eu acho que muito porque o Dom Helder era uma figura da mídia também, né? Era uma figura que se expressava nas rádios, na TV, no jornal, na rua. Ele ia uma água que ia por todos os lugares para chegar, que a fala dele e até na ópera, na poesia também era uma figura. E a gente achou que ter as projeções e ter ali também fazia parte, não só para experimentar uma outra linguagem, fazia parte do conteúdo que a gente estava se propondo a fazer. Aí logo na sequência, a gente foi viajar com essa viagem que a gente ficou 2 meses viajando de ônibus, e a gente teve uma vontade de fazer um registro dessa viagem, de fazer uma espécie de um documentário sobre a poesia oral, né? Que é esse documentário, O Brasil de Tijolo, ele é voltado para isso. Não é sobre a nossa trajetória ali na viagem. A gente é uma
uma condução, mas a ideia é falar, é mostrar os poetas. A gente foi visitar várias pessoas, né? As pessoas locais, poetas que a gente já tinha pensado, o inusitado, enfim. Agora, com a chegada da pandemia, eu acho que é diferente, porque a nossa criação primeira, ela não se dava através do vídeo, né? Ela se dá através de uma coisa muito próxima, e quando eu falo próxima fisicamente mesmo, né? Da fisicalidade. Então, o Tatu do Treta e a Poesia Rege, a gente foi pegando também, como todo mundo, no meio, ou quem estava trabalhando, né? No meio de um processo, e que virou um vídeo manifesto, né? Ele foi se transformando. Acho que também, né? Porque o Flávio também ele que está com a gente também é uma figura que trabalha com isso e tem isso como criação já dele, né? Então foi alimentando a gente também para tentar entender como transformar isso ou como criar isso. Mas eu fico pensando aqui, não sei se Rô e Dinho concordam, mas, por exemplo, nessa... Sim! 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 Mas nessa pandemia, eu acho que, a não ser os espetáculos que já existiam da gente, o Ledores, que Dinho fez, né, algumas vezes online e tal, a gente não criou um novo espetáculo online, a gente não participou, como outros grupos, dessa construção do que é experimentar, criar dessa maneira nesse momento, né? Eu acho que a gente foi trabalhando de outras formas, né? Mas eu acho que é isso, você fala transmídia, né? Que atravessa tudo. Acho que o vídeo ou a projeção ou esse outro lugar é uma outra maneira também de atravessar, mas eu não sei se ela é um finalizador de criação nosso, sabe? Nenhum meio, né, cara? Nenhum meio, ela é um flerte. Eu acho que também tem uma coisa da urgência, porque a gente teve que aprender a lidar, porque a gente precisa trabalhar, muita gente precisa, né, do nosso grupo teve que fazer outras coisas durante a pandemia também para poder viver, né? Então a mídia, como você falou, a gente está falando com o Pedro que está em Tupã, que bom que a gente pode fazer isso, que algumas pessoas puderam apresentar seus trabalhos, que na maioria foram solos, né, obviamente, porque pela segurança, conseguiram trabalhar um pouco online e abrindo um pouco. A gente fez o ano passado, quando a gente achou que a pandemia ia acabar, a gente fez uma apresentação num projeto lá no Sesc Ipiranga, que a gente estava presencialmente, com todos os cuidados também, 1 hora de peça, a gente diminuiu tudo, mas para poder trabalhar. Então eu acho que o vídeo, no nosso trabalho especificamente, a gente talvez a gente não se apoderou dele com essas garras para criar algo, sabe? A gente vai contingência, né? beijando ele, vai dando um cheirinho no cangote, vai pegando pela mão, vai entendendo como é. Mas a gente não teve essa criação. Se você olhar isso, o que vocês criaram nessa pandemia de trabalho novo? Né? A gente na Companhia do Tijolo não tem. A gente tem o vídeo manifesto, que foi uma adaptação de um processo que estava iniciado, né? E temos uma agora, né, Karen, que foi do Itaú Cultural. Sim, também. Sim, tem do Itaú. Sim, isso a gente criou. É verdade, a gente criou sim. Isso foi bem legal. Criou. Esse foi uma e foi criação. Lindo, sim, verdade, Dinho. Que bom que você lembrou disso. Que a gente criou. Acho que foi o primeiro que a gente fez assim. E foi uma delícia. Foi muito gostoso mesmo. De criar e experimentar essa coisa no meio, né, da pandemia. E tem uma coisa, Karen, desculpa aí só porque antes que eu... tem uma coisa do flerte que você falou que é muito legal, que é a paquera. Porque, assim, primeiro, antes de tudo, tem que ter uma paquera, né? Tem que ter o flerte. Tem que olhar os beiços do outro, da outra, tem que os olhos... Sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Tem que ter essa atmosfera. A gente tá tendo essa atmosfera para com o audiovisual e a gente gosta, porque a gente gosta disso. Eu sinto que o tijolo gosta. Esse último que a gente fez agora, que é apenas outro nome para amizade. Um outro nome para amizade. Um outro nome para amizade. Aí do flerte eu queria falar. A gente fez 17 minutos,
foi ao vivo no Itaú, depois um debate, e tá muito bonito. E a gente dialogou, a gente conversou sobre qual a linha, o que nós queríamos. Foi a primeira vez que a gente pensou na dramaturgia. A gente não foi pegando, eu tenho isso aqui, não. O que é que a gente vai dizer? Porque a proposta apresentada pelo Itaú foi uma provocação. E uma provocação muito interessante pra gente do tijolo, que é de São Paulo. A discussão era sobre o Nordeste, mas a gente é de São Paulo, mas a gente é muito migrante, porque como a Karen falou, nós somos mineiros, pernambucanos, paranaenses, né? Capixabas. Então a gente é um pouco isso, mas a gente não é um lugar. E foi nesse momento que eu senti que a gente lida bem com essa arma, com essa ferramenta, e o trabalho ficou muito, muito bonito. Mas ao mesmo tempo, esse flerte que eu queria dizer não foi absolutamente demorado. A gente fez em 2 dias. 3 dias a gente gravou tudo, o que estava na nossa cabeça, uma ideia e a câmera, sabe? E mesmo porque a gente não tem uma câmera excelente, né? A gente tem o recurso. Os nossos materiais são muito bons, mas não é de ponta. Então foi isso. Não é de cinema. Então foi esse flerte. Em 3 dias, tava eu, Karen e o Rodrigo aqui. Primeiro dia dizendo texto, elaborando a palavra, ainda discutindo, ainda estava tudo muito fresco. A Karen falava, pensei nesse texto, apresentava pra gente. Aí acho que o Rodrigo falou assim, tem um texto do Hilo, não sei, ou foi a Karen, vamos fazer, rola assim, vamos fazer aqui, né? E aqui a gente agora tem um espaço na Rocinha, que é onde a gente deixa os nossos cenários e onde o Rodrigo mora e cuida, de certa forma a gente está se encontrando mais aqui. E foi isso, então em 3 dias a gente estava na Paulista com os bonecões. E nós vamos fazer o próximo trabalho, que vai ser também, né, uma criação, que vai ser para o Sesc. A gente vai falar do Tijolo, é um documentário para o Sesc, e que vai rolar em outubro, e que a gente já vem conversando, né, Rodrigo? Karen, né? Já vem uma proposta de ideia, de dramaturgia, de simbologia, né? Tem uma coisa de simbologia do filme, e para contar, e é isso que o Rodrigo falou no início, que a gente vai tentar colocar 100 pessoas nesse vídeo, sabe? Enfim. Então é isso, então a gente namorou e a gente tá casando. A gente ainda não casou, mas a gente tá casando com audiovisual. E a gente tem a sorte do Flávio ser uma pessoa que trabalha com isso, né? Então ajudou muito a gente a começar a entender isso, né? Que acho que a gente levou um tempo do susto que muita gente teve de como lidar com a criação dessa maneira, mas com ele ali também, agora pensando que a gente está no 2º ano da pandemia, né? No 2º ano a gente já está com outro olhar, o modo como a gente criou esse vídeo para o Itaú já foi de uma forma diferente, a gente já começou a elaborar um jeito de criar dessa maneira, né? E acho que é tudo muito bem-vindo se a gente quer contar uma história, sabe? A gente quer contar uma história, a gente quer tá perto de alguma maneira, né? E quer dividir de alguma maneira. Então, é muito bem-vindo sempre. Acho que a gente sempre flertou com essa multiplicidade, tendo o teatro como um irradiador. Acho que o teatro é o nosso chão, né? E que a gente vai... a música também, isso, já vou me enrolar, já vou me contradizer, mas é tudo misturado mesmo, entendeu? É isso que a gente falou lá do começo, é tudo nessa mistura. E acho que o vídeo tá dentro dessa também, né? A gente tá juntos tentando elaborar e criar também, assim, esse próximo trabalho. Acho que também vai ficar, a gente também tá super empolgado para ver como é que vai ficar. Agora a pergunta que não quer calar os corações. São Paulo! Quantos sacos de cimento há em ti? Será que temos esse dado, né? Miró. Será que temos? Então eu queria fazer um momento de celebração. Nossa, assim, ainda mais descobrindo isso dos 13 anos hoje, não tem como a gente passar impune e não celebrar juntos, né? Aliás, então, justamente nessa direção, e falando da Dionísias e tal, acho que eu já até compartilhei isso com você, Rô, mas eu queria muito ofertar ao tijolo, fazendo numa rítmica até um pouco mais cadenciada, um pouco mais rápida,
o hino de Dionísio, porque eu sou muito devoto dessa força, desse Deus, que pode ter esse nome, pode ter muitos outros nomes, entendeu? Pode se configurar e tá em todos nós, que é essa força criadora que faz a parede ser porosa, todo mundo atravessar ela ficar em pé, né? Então, eu queria muito compartilhar isso como um axé pra vocês, assim, porque eu desejo muito que nessa vida eu ainda posso compartilhar dessa zona de convívio que vocês criam, que é mágica e que é o que me interessa. Não como atuador, diretor, o cacete que for, mas como público que sou. Eu vou ler então uma coisa da Audre Lorde, que é uma poeta... um luxo. É que eu vou ficar... Uma poeta luxa. Isso, vamos celebrar. Querida deusa, revele-se novamente diante da renovação dos votos. Não me deixe morrer uma covarde mãe, nem me esquecer de como cantar, nem me esquecer de que a canção é parte do luto, assim como a luz é parte do sol. Nossa, que bonito. Ui! Nossa, cara. Audre Lorde. Gente, eu quero continuar com outra mulher. Conceição Evaristo. Gente. Eu acho lindo essa última que eu descobri. Que eu descobri. Chama-se Da Calma e do Silêncio. Quando eu mudei a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Que lindo. Vamos fazer um brinde. Uhul. Cheguei. Não repare, não, mano, que eu demorei. Cheguei agora. Esqueci. Deixa eu ver. Nossa, gente, Senhor que Patativa bom. do Assaré, tô na Paulista, estou na Praça da Sé. Senhor Patativa do Assaré, tô na Paulista, estou na Praça da Sé. E aquela: nasceu uma patativa na janela da minha alma. Quando eu começo a cantar moreninha, a ventania se acalma. Nasceu uma patativa ontem no meu endereço. Quando eu começo a cantar moreninha, eu me viro pelo avesso. Quem sabe um dia a gente não faz um filme, imagina, Dinho? A gente fazendo um filme. Ai, que lindo, peraí. O que é isso? Vinho, olhe, como diz Frei Beto, vinho é bebida que só deve ser tomada em companhia, nunca sozinho. Porque uva não é como laranja, que nasce uma aqui, outra acolá espaçada no galho. Uva é cacho, punhado. Dionísio, poderoso, abençoa. Eu sou tua da paixão. És o rei da fartura, dá prazer. És o velho, és o novo, és a onça e o touro, masculino, feminino. Tu és duplo, és divino. Dionísio Zagreu, Bacantes, Padilhas Pilintras,
cruza em cruza da vida, com o tirso empostado na mão. Yeah! A loucura é nossa guia na orgia das giras das dias. Dançamos com muita alegria, nossa arte é nossa mandinga, para o corpo transmutar. E a coroa, a tua cabeça, panteras do raio de Zeus. Na magia da vingança, na justiça da esperança, do machado de Xangô. Patatatapum, 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 papá de Tirambô. Satirô, Baco. O teu raio alado é prateado, tua jovialidade dourada. O teu raio alado é prateado, tua jovialidade dourada. Masculino integrado, feminino sagrado. Povo alquimizado na tocha da dança. Teatros. Nós, bacantes amazonas, lutamos, brindamos a ti. Dionísio, rei do tesão. Dionísio, rei do tesão. Deus figura, poetiza a poesia. Brilha e cura, é o sol, é a lua. Para todo o povo cantar, para todo o corpo dançar, na harmonia do dual. Me entrego ao bacanar. A lírica doida entra. Estômago, coração, evoete, é demais. Alegria. Que alegria, que festa, que festa. É nós tudo. Celebração. Quer dar alguma poesia aí também? Que algum delícia. canto, Rô? Só faltou você. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu... Fiquei com vontade de cantar aquela música do Joe, cara, sabe que você canta? Acho que não dá pra você cantar. Qual, né? Qual das... Ah, essa música é linda. Ah, Pode Me Faltar. Essa, né? É essa. Acho que Não, é essa. Ou é a outra? Essa Ou é a... daí. Não, é a... Ah, depois canta aquela do Qual Drummond. que é, Rô, que você tá pensando da do poesia? Drummond talvez seja melhor. Não, essa da Karen e essa do Drummond. Mas eu acho que ela não vai... vai dar delay aqui. Não, mas experimenta, carajo. Tô me ouvindo duplo aqui. Ah, mas eu tô... De tal modo é que eu jamais negá-lo poderia. De tal modo é que eu jamais negá-lo poderia. Tô agarrado na saia da poesia, tô agarrado na saia dela, tô agarrado na saia da poesia, tô agarrado na sua saia. Meu tarô, meu baralho, meu tricô, meu copo com água, meu colo de avô, meu tambor, meu tarô, meu baralho, meu tricô, meu copo com água, meu colo de avô, meu tambor. Caríssimo poeta, escrevo essa carta. Espero que um vento forte me possa levar. Não sei se você sabe, você virou estátua. Passa os dias, passa as noites de costas para o mar. Queria te levar pra passear,
falar das minhas coisas, minha vida. Tomar uma cerveja num boteco que eu conheço do Bexiga. Talvez passear na São João. Lá tem um pessoal que vende uns livros bem legais. Quem sabe a gente encontre um livro seu por apenas R$3. Ô Carlos, tem tanta pedra no caminho. Ô Carlos, tem hora que eu me sinto tão sozinho. Essas duas são do Jonathan. Oh, gente, vocês são lindos isso é muito demais. bom. Um ganho da pandemia, só pra voltar. Eu aprendi a fazer isso que eu fiz agora. Eu sou capaz de ouvir uma coisa aqui e executar ela um pouco depois aqui. Então isso eu não preciso mais decorar nada. Eu coloco aqueles pontos, o fone, eu gravo o texto inteiro e eu sou absolutamente capaz de fazer o Hamlet, assim, 5 horas aqui, ó. Uau, então... Só me ouvindo e falando. Na agonia do gravador, né? Me ouvindo e falando. Acabei de fazer isso agora. Ah, eu acho que eu não não. saí muito do tempo, né? Não, nem um não. pouco. A todos os... Eu tava me ouvindo aqui e me ouvindo aqui depois. Não, aqui e depois. Foi maravilhoso, inclusive, você ter ressuscitado, né, na chama da alegria ponto. essa profissão do ponto, né? Retorne! Gente, posso cantar uma música também? A gente pode cantar mais? A gente tá com por vinho, favor, a gente pega o canta, vinho, vamos a gente cantar tudo. quer ficar cantando, não quer, gente? Vamos de Diz que sim, Poxa, tá vamos lá. louca. Com certeza. Eu vou Muito cantar sim. aquela do Cantata, então, que é do Lorca. Que é uma música que é um poema dele que eu acho isso muito inacreditável, que é... O Lorca fez esse poema, é um poema que fala de uma pessoa que está vagando sem túmulo. E o Lorca, ele foi um homem que não foi, ele é um desaparecido, né? O corpo dele não foi encontrado. Ele tem toda questões políticas aí envolvidas e eu acho isso uma coisa inacreditável da capacidade poética dele de ser essa antena para-raio aí dele, eu não sei nem nominar o que é isso. Mas aí tem um compositor que transformou em música esse poema. Aí eu vou fazer um trecho, porque ele é bem maior, né? E o Rodrigo faz a segunda voz. Será que dá pra fazer aí, Rô? Não dá, né? Vai atrasar, né? Não dá que vai atrasar. Tem um delay. Mas de repente na edição dá pra corrigir. Quem sabe? Eu sempre tô É falando, verdade, né? é verdade. Precisa... Vamos Improvisa, tentar. caralho. Improvisa, Boa. caralho. Vou tentar nas notas longas, vamos lá. Por las ramas de laurel, cuando palomas oscuras, la una era el sol, la otra era la luna. Vicinita le dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Yo me estaba caminando con la tierra en la cintura. La una era la otra, la otra era ninguna. Será que foi?
Não sei como chegou. Ah, foi! Ô, se Eu foi! tirei um pra não confundir, Rodrigo. Fiz que nem você. Fiquei. Ó, queria botar mais uma na roda também, só que agora com a camaradagem dos meus parceiros aqui. Porque assim, teve uma sacada. A gente na Santa Cia, a gente não nasceu Santa Cia. A gente nasceu como uma... A gente foi um blog de poesia, que eu, adolescente, legal. me descobrindo. Você me Fiz um contou blog. isso. Do blog veio a dramaturgia, da dramaturgia veio a companhia. E o blog chamava Nada Pensativo. Ou nome ruim pra uma companhia, né? Companhia Nada Pensativo. E aí, depois o tempo foi passando e a gente descobriu a Santa Cia. Porque E tudo é pensativo, né? Não é? Não é? E a gente também é nada e é tudo. Pois é, uma contradição Fica nesse absoluta. paradoxo. E aí, a gente descobriu essa coisa da Santa Cia. E mais do que Santa Cia, né? Porque às vezes a gente fala, vou lá na Santa Cia, tô na Santa Cia. Mas é o em Santa Cia. A gente está em Santa Companhia, né? Partilhando o melhor da nossa criação aqui. E aí eu queria compartilhar com você essa coisa do estar em Santa Companhia, que é uma música de cor, então eu queria pedir para Madá. Vai lá, Pedrovski, começa você, lindo cantante. Eu vou cantar em Santa Companhia, no ritmo da alegria, com amor e com tesão. Eu vou dançar em Santa Companhia, da noite ao fim do dia, sonhando com alegria. Tenho comigo todos os deuses do Olimpo, as entidades do tambor e o poder criador. Laia, laia. Partilhando, sambando, ditirambando, em caravana, ocupando e disseminando fulgor. O que, Pedrinho? Eu vou cantar em Santa Companhia, no ritmo da folia, com amor e com tesão. Eu vou dançar em Santa Companhia. Da noite ao fim do dia. Sonhando com alegria, rito manifesto atuando, na cidade iluminando, em cortejo eu vou passando, na gira da felicidade como guia, temos conosco dia a dia a força guerreira do coração. Que bonito! isso. Que bonito! Gente, É um samba. né? É. Que bonito! Olha, eu ultimamente tenho entrado na pira dos hinos. Então porque eu tenho descoberto, gente, até quero compartilhar com vocês e com quem nos ouve, com quem chegou até aqui, um chileno que tem me encantado de um jeito que tem me feito das tripas coração, assim, que é o Alejandro Jodorowsky. Tô alucinado com ele, assim, simplesmente. Desculpa, a gente tá aqui, Tô com as perigo. comadres, então, comenta. Porque a gente Ai, na gente, pandemia bota esse assistiu comadre na todos os nossa. filmes dele. Aliás, eu acho que Eu assisti, vi você vários assistiu também. algum? A gente fez aqui também uma. Nós também! Sim. Não, Eu adoro aquela. não, então pera. Gente, e aquele filme dos Sete Não, Pecados, então que ele vai pera, passando por todos, luxúria, não sei o quê, que é uma epopeia. É a Montanha Sagrada, É uma né? A Montanha epopeia. Sagrada. Uma coisa maravilhosa. Peraí, que eu quero, antes disso, cantar uma música que, assim, gente, quando vocês cantaram eu não consegui acompanhar o hino, porque eu estava distante, eu vou cantar uma música... Hoje é um dia muito importante para a minha vida e eu queria compartilhar com vocês, porque afinal de contas estamos aqui reunidos e tanta celebração foi um gole de acalanto na minha vida pessoal, assim, umas coisas que aconteceram comigo, e uma música ficou martelando o dia inteiro na minha cabeça, e ter essa conversa com vocês me trouxe a poesia, o sonho e a esperança. É uma música bem clichê, mas que faz muito sentido. Vou cantar um pedacinho, vocês com certeza conhecem, e aí vocês Arrasa. conseguem cantar de casa. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida?
Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota no tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que luta e prazer, ela diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vocês são lindos. Ai, que lindo. Que lindo. Ai, que lindo. Gente, viva as companhias, viva o teatro brasileiro, compartilhe teatro público, obrigado por ter chegado até aqui, o pessoal está emocionado, e, bom, viva a Companhia do Tijolo. Como é que a gente pode encontrar o trabalho de vocês, gente, no YouTube, no Instagram? Agora é hora, assim, passa os probleminhas aí pro público, para eles acompanharem tudo que rola nessa cosmogonia louca de vocês. É @Cia do Tijolo, né, cara? Né, tanto no YouTube quanto no Instagram. E tem alguns canais paralelos, tipo Núcleo Toada? Tem o Núcleo Toada. @Núcleo Toada. Tem. Que mais? No Facebook tem Núcleo Musical da Cia do Tijolo. No Facebook também tem Cia do Tijolo. Sim. E logo mais a gente vai ter o site da Cia do Tijolo também, onde a gente vai... Isso, é verdade. Onde a gente vai colocar... tentar colocar toda a nossa... concentrar o nosso trabalho ali. A nossa cosmologia. A nossa cosmologia ali. Tanto os links e tal, quanto a gente... Nossa constelação, para a gente se sentir considerado. Né? Como diz a Marilena Chauí, né? A gente se considerar tá junto dos astros. Tá junto dos astros nessa constelação. A gente também vai tentar colocar ali nesse site textos, tentar abrir um espaço para conversa, para reflexão. A gente tinha e tem, vou falar tinha porque a gente era mais ativo, um blog que chama Concerto de Spinfulô. Blogspot ainda, é bem antigo, mas ele tá lá, ele ainda existe. E tem vários textos, eu e o Rô éramos bem ativos nesse blog, tem vários textos ali de viagens nossas, de reflexão, fotografias do Alessio. Logo nesse site a gente vai tentar concentrar uma boa parte ali e também se comunicar com as pessoas. E não esquecer que a gente tem 3 CDs, e os Sim. CDs estão no MySpace. Não é MySpace, não, é Spotify. Concerto Spinfulô, sobre Patativa do Assaré, o Aveto do Claustro, inspirado nas ideias e práticas do Dom Helder, e Cantata para um Bastidor de Utopias, inspirado em Garcia Lorca e Mariana Pineda, da Andalucia. Aí tá ali, você entra ali no Instagram, quando você sobe a música, tá lá, você acha a gente lá, só colocar a Cia do Tijolo. Você que está nos escutando agora pelo Spotify, já volta aí a setinha, já dá essa procurada para aproveitar, para não esquecer e apreciar essas dádivas. Tac.
E como você, querido ouvinte, generoso ouvinte, está nas redes conectadas, aproveita e dá um pulinho lá na Santa Cia, @santa.cia, no YouTube da Santa Companhia e também no santaciadeteatro.com para ficar por dentro de todas as novidades. Minha gente. Beijão! Muito obrigada, que conversa boa. Muito obrigada. Que delícia, minha gente. Massa. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu acho que esse foi o episódio mais bonito que a gente já fez no Bendito. Sério, assim. Êxtase. Mais Muito doido. obrigado. Muito obrigado. Este foi mais um Bendita, o podcast da Santa Cia. Os entrevistados deste episódio foram Genio Lima Flor, Karen Menatti e Rodrigo Mercadante. A bancada do bate-papo é composta por Madarroco Joe, Pedro Coentro e Rafael Abraão. Este episódio tem trilha sonora original de Álvaro Cotarelli e Rodrigo Zanettini. Com a edição de Vinícius Brasil, design de Matheus Teixeira, direção de arte de Laís D'Amato, direção geral de Juliana Gotts e Rafael Abraão, direção de radiodifusão e a voz da Benedita, nossa cabrita ébria, por mim, por Pedro Coentro.